A paz do Senhor, co-herdeiros de Cristo, que essa paz alcance o seu coração nessa noite. Bom, hoje nós vamos estar com um tema importante. Nós vamos falar um pouquinho sobre ansiedade. Essa quem vos fala é pregadora Rose Barros, aqui na região de Maceió, Alagoas. E para você que é dessa região de Maceió, Alagoas, coloca qual é o teu bairro nos comentários. Coloca qual é o município que você está vendo essa mensagem. Se você não faz parte aqui de Maceió, Alagoas, é de outra localização, coloca a tua localização, teu nome, que para nós será uma honra estar também intercedendo por você. Vamos hoje comentar em rápidas palavras, porque o objetivo do canal Iluminação para a Mente é simplesmente algo rápido e algo que venha ser objetivo para que venha dar a clareza, o esclarecimento para a sua mente. Porque eu entendo, assim como Cristo lhe escolheu, que você tem algo bom de Deus para ser provocado, alimentado pela palavra e mostrar a glória do Senhor. Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre ansiedade. E quem nunca? Quem nunca passou por essa experiência de ansiedade? E para aqueles que ainda estão enfrentando a ansiedade profunda, 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 7, vai estar escrito: lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Veja a importância que Pedro, na sua epístola, ele direcionou esse versículo. E é com esse versículo que a gente vai pegar um gancho bem rápido aqui, para a gente entender, lembrando a vocês que aqui não é uma parte profissional, até porque toda ansiedade profunda que traz um transtorno mental e físico deve sim procurar um profissional. Aqui é mais um diálogo sobre isto que está acontecendo no coração de alguém, experiência para alguém que já passou e foi curado. Então, a ansiedade, ela existe vários fatores na área científica, mas segundo a palavra, nós vamos pegar aqui o gancho da palavra, quando Pedro ele lança para aqueles que estão em sua posse de pastor, o apóstolo Pedro ele vai dizer, olha, lança sobre ele a vossa ansiedade. Toda, não é a metade, não é só um pedacinho, é toda a ansiedade. Porque é ele que tem cuidado de vós. Então, a importância que Pedro começou a observar sobre a questão da ansiedade. E o que é ansiedade? É simplesmente um transtorno, tá? Um transtorno que ele faz com que tome uma direção errada. Segundo a ciência, ela é um transtorno físico e psíquico que causa muitos danos. Mas no grego, que é onde a gente vai estar abordando a palavra, ansiedade significa levar você para a direção contrária. Levar você para uma direção que não tem nada a ver do propósito. Até porque vai trazer para você um desejo impaciente. Então a ansiedade, simplificando, ela é aquele momento que entra nas suas emoções, que leva a você a ter medo, a ter pânico. Só que quando ela é profunda, ela traz transtorno mental, ela traz transtorno psíquico, ela traz pânico. Então, existe a ansiedade simples, que é essa que a gente está falando agora. A ansiedade simples é aquela que você, por não fazer algo, você fica, que eu posso usar essa expressão, sempre relembrando, recolocando a falha, recolocando o erro. Aí entra o medo, entra a insegurança, entra o desconforto. Então essa é uma ansiedade simples, essa é que todo ser humano passa, até porque nós vivemos em um mundo de aflições, um mundo que traz as suas aflições. Então a ansiedade simples é aquela que traz um desconforto, que traz um medo, não vou tentar porque eu relembro daquilo, eu não durmo por causa disso. Mas existe a ansiedade profunda. E essa ansiedade profunda é a ansiedade que você precisa sim procurar um profissional. Essa ansiedade profunda é aquela que você precisa do apoio familiar, do apoio de um profissional e do apoio espiritual, que é procurar alguém no meio da comunidade para lhe ajudar em oração. E essa ansiedade profunda, a gente precisa detectar que ela vai degrinir. Se você for olhar, tem um vídeo aqui no canal
que eu expliquei em rápidas palavras, que a gente tem que estar em sintonia. E a sintonia que é o nosso corpo, alma e espírito. Então, quando o nosso corpo ele é atingido, a nossa alma fica abatida e o nosso espírito não vai ter contato com Deus. A ansiedade aguda faz isso. A ansiedade que traz uma tortura, é aquele que causa rotinas de crise, rotinas de pânico, que faz com que você perca o sentido da sua vida. Então, esse tipo de ansiedade. É necessário você não perder tempo, procurar um profissional para que você se levante, para que você entenda que a sua vida tem uma importância, você é importante para o Senhor. Se você se encontra nesse quadro, o sangue de Cristo quer libertar, quer lhe transformar. Então a gente está falando sobre ansiedade porque a ansiedade ela passa de simples para uma rotina de uma crise de transtorno. Então a gente vai detectar hoje, através dessa palavra, quando em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 diz, lança sobre ele a vossa ansiedade, ele está explicando todo o início de incômodo, todo o início de medo, todo o início de desconforto, vai lançando sobre Deus, porque Ele tem cuidado de vós. Quando a gente não tem essa confiança para com o Senhor, ela acaba tomando conta de toda a nossa vida. Mas como a gente pode, nessa simplicidade, nesse início de ansiedade, eliminar o processo dela em se tornar uma ansiedade profunda? A primeira ação para todos aqueles que crê na existência do Deus Supremo, na existência do Deus Todo-Poderoso, a primeira ação é a oração. Orar, que é o fato da oratória, da fala, com o ato de ação de crer, de reverência para com Ele. Então nós devemos estar diante dele em oração. A Bíblia vai nos ensinar em Mateus capítulo 21, versículo 22. Tudo o que pedires em oração, crendo, recebereis. A gente precisa ter esse diálogo com Deus. Se eu acredito que Deus ele é existente, Ele é poderoso, então eu tenho que ter esse hábito, esse costume de oração. E quando eu me sinto ansiosa, eu me sinto com desconforto, eu me sinto inquieta, eu devo manter a minha vida em oração. E quem só pode fazer isso sou eu e você. Por quê? Porque a oração ela depende de um tempo, de um espaço, de um momento. A gente não pode viver em rotina. E qual é a rotina da oração? É aquela rotina que você só ora quando vai dormir ou só ora quando acorda. Essa rotina de oração, ela não vai eliminar o início e o princípio de uma ansiedade. Pedro diz, olha, lançar é fala, libera aquilo que está com nó na garganta, libera em oração. É bem verdade que a oração ela não serve só para petição. A oração ela não serve só para um momento de diálogo, de louvores e intercessões. A oração serve para você ter contato com o céu, serve para você ter contato com o Pai, para que você entenda que Ele é aquele que lhe consola, aquele que cuida, aquele que está atento para seu pedido. Então, não é só pedir milagre, mas é também tirar aquilo que pode sufocar você de ter uma produtividade. Então, se for uma ansiedade simples, como estou explicando aqui, tá? E lembrando que eu não estou trazendo algo profissional, é algo à luz da Bíblia, até porque o canal, ele representa isso, iluminação para a mente. Então, à luz da Bíblia, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, ele explica, lança ansiedade. Então, a gente sabe que na ciência o que é ansiedade? Que é um transtorno físico, psíquico, que traz pânico, que traz a forma de não querer viver mais, de não querer ter mais o sentido da vida. Então, quando isso está acontecendo, a gente precisa sim estar em oração, mas ter um acompanhamento profissional. Tem que despertar. A segunda ação que eu posso entender nesse versículo é que a gente precisa pensar de forma correta. Isso mesmo. Precisa se pensar de forma correta. Às vezes a gente se perturba porque a gente pensa da forma errada. Se a gente tem pensamentos incorretos, o nosso sentimento vai ser incorreto. Se a gente tem pensamentos de tristeza, de opressão, os nossos sentimentos vai ser de opressão. O que é que a gente tem que entender? A gente tem que entender que, segundo a pesquisa da ciência, 8% do que a gente pensa é verdadeiro. 8% é produzido por aquilo que de fato aconteceu. Mas 92% é criações, é ilusão de uma fala de alguém, de uma direção que alguém pensou, de uma ilusão que passou na minha mente. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar no que é correto.
Eu tenho que estar pensando naquilo que de fato vai trazer produtividade. O que é pensar? É quando alguém lança uma palavra contrária a você que não é verdade e você colocar ela na sua mente achando que é. Então hoje, através dessa mensagem, entenda que tudo aquilo que falaram contra a tua vida e contra a tua história, que não tem existência e não tem cabimento, elimine da sua mente, retire dos seus pensamentos, que quanto mais você pensa, mais ansiosa você fica. Deus quer lhe libertar desse pensamento. Esse pensamento que ele não disse para você. A Bíblia vai nos ensinar em Jeremias que ele não tem pensamento para conosco de guerra. Ele tem pensamento de paz. E o que isso significa? Que Deus sempre quer produzir algo bom em nossas vidas. Nós devemos entender que existe uma frase de um versículo em Filipenses capítulo de número 4, versículo 8, que está escrito: tudo o que for verdadeiro, olha só, o que for verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável e de boa fama, se tem virtude e louvor, nisto pensai. Veja agora o que Paulo ele traz para os filipenses. Ele está explicando para os filipenses que para pensar da forma certa, a primeira coisa que eu tenho que entender é que o pensamento ele tem que ser verdadeiro. Então eu tenho que eliminar toda mentira. Eu tenho que eliminar todo engano. Então eu que filtro os meus pensamentos. Sou eu que ordeno a ele dizer: eu não quero pensar mais em você. Eu não admito que você continue na minha mente. Então sou eu que filtro os meus pensamentos. Veja a estratégia que a palavra de Deus nos dá. Depois que eu entro em oração, que eu estou em contato com Deus, que eu libero tudo aquilo que eu achava que iria me sufocar, aí eu vou começar a pensar de forma diferente. Eu penso no que é verdadeiro. Então palavras de mentira contra a tua vida caia por terra hoje. Palavras contrárias de negatividade seja repreendido agora em nome de Jesus. A Bíblia nos ensina, tem que ser verdadeiro. Então comece a eliminar o que foi mentira. A Bíblia fala que tem que ser respeitável. O que é respeitável? É tudo aquilo que são sujeira, tudo aquilo que degrine. Então, se o que está no teu pensamento não traz respeito para a tua vida, para a tua família, para a tua casa, por que você ainda continua com esses pensamentos? Elimine ele hoje. Tudo que for justo. O que é um pensamento justo? É pensamentos corretos, pensamentos que diz para você que aonde você está vai dar certo, o que você vai fazer vai dar certo, e o objetivo que você tem para traçar vai sair do papel. Você tem que pensar naquilo que é justo. Agora veja como há uma conexão já no final do versículo. Tudo que for puro, amável e de boa fama. Veja as três conexões. Quando ele fala que é puro, é algo de limpeza moral. Quando ele fala que é amável, é algo que te dá direção para o bom. Quando ele fala de boa fama, é algo que você pode comentar com dignidade entre os irmãos. O que você tem que pensar? Ele tem que produzir uma limpeza moral entre a comunidade. O que você tem que pensar tem que produzir o que é bom. O que você tem que pensar tem que produzir verdadeiramente o que você pode retribuir entre os irmãos que traga dignidade. Você pode sair dessa situação. Você consegue sair dessa situação. Basta começar a ordenar os seus pensamentos e dizer para ele: eu me nego em pensar naquilo que está me destruindo. E ele finaliza: se há virtude. O que é virtude? Virtude é simplesmente a frase de dizer disposição de fazer o bem. Se há virtude, se há disposição de fazer o bem, e se há louvor, se isso direciona em agradar a Deus, em glorificar a Deus, pense nisso. Então, a partir de hoje, você deve entender que a gente quebra, elimina todo o princípio de ansiedade quando a gente pensa certo. Então, a partir de hoje, comece a filtrar os seus pensamentos e começar a comparar esse tipo de pensamento, dizendo para ele: olha, pensamento, você não glorifica a Deus, então eu paro de pensar em você hoje. Você não traz louvor para o Senhor, então eu vou parar de pensar em você hoje. Você não traz benefício para a minha alma, vou parar de pensar em você hoje. Então chega de dar espaço para a ansiedade produzir o que não é de Deus. Esses 92% de ilusão vai cair por terra. Esses 92% de fantasia que a mente quer elaborar e criar para lhe bloquear está caindo por terra hoje pelo poder da palavra. Creia. O poder da palavra elimina. Então, quando eu tenho um costume de orar, comunicação com Deus,
E nesse costume de orar, eu exatamente tenho uma conexão de ordenar meus pensamentos, dizer a ele, não vou pensar mais em você. Chega. Aí você vai falar para o pensamento, acabou. Eu vou filtrar você. Filtro hoje. Não está glorificando a Deus? Chega. Não está me trazendo justificação? Chega. Não está me trazendo algo bom que seja para verdade? Chega. Então chega. Vamos despertar hoje. Vamos levantar hoje. O Senhor nos chamou com um propósito, ser cordeiros de Cristo. E nós precisamos manter a nossa alma purificada. Terceira ação. A terceira ação é viver corretamente. Isso mesmo. Se eu busco em oração, um contato com Deus, um alinhamento de comunhão, até porque a oração não é simplesmente a petição, mas uma comunhão que eu tenho com o céu. E tudo que vem do céu só é possível quando se há uma oração. A gente vai orar, a gente vai buscar e vai aguardar. Quando eu alinho os meus pensamentos de forma correta, penso de forma certa, trago para a direção do que é bom, trago para a direção do louvor para com Deus, e eu penso nisso, aí o que acontece? Eu tenho que viver corretamente. Existem muitas pessoas vivendo incorretamente, isso mesmo. Viver incorretamente é quando a gente não está dando atenção ao corpo, à saúde e ao espírito. Tem muita gente que está, sabe, se oscilando. Deixa o corpo ao léu, deixa a saúde ao léu e vive uma vida espiritual até bem agradável. Mas a vida espiritual, ela não tem a sustentabilidade suficiente para manter o seu corpo bem, para manter a sua saúde bem. O que é uma vida espiritual? É aquela vida que você se dedica à oração, você não tem um tempo e um espaço físico para fazer um check-up médico, para saber se precisa tirar algumas modificações, se o corpo existe muita gordura, se existe a prepotência do corpo da hipertensão, enfim, açúcar no sangue, enfim. São esses detalhes que nós sabemos, nós como adultos, sabemos muito bem. Então a gente às vezes não vive bem. E viver bem está nesse conjunto de orientações. Viver bem está nesse conjunto. O que a frase ainda em Filipenses, capítulo 4, só que no versículo 9, nos ensina? Ele diz assim, que ele nos ensina algo maravilhoso, que é, se eu escuto, eu devo praticar. E para praticar, eu vou entender que a partir do momento que eu estou escutando os ensinamentos e pratico, eu vou eliminar essa ansiedade. Tá? Muitas das vezes a gente vive ansioso porque a gente fica no stand-by, ou seja, parado, paralisado. Vive aquela rotina, casa, igreja, casa. Acabou. Aí nesse momento, Filipenses capítulo 9 está nos informando, não que isso não é ruim, mas é um motivo para que você não seja sedentário. Isso mesmo. Quando Filipenses explica, ele vai dizer assim, o que também aprendestes e recebestes e ouviste e vistes, assim fazei. E o Deus de paz será convosco. Olha só, que outro alinhamento Paulo nos ensina. Paulo diz assim, olha, o que você aprendeu e recebeu e ouviu e viu de mim, faça, porque o Deus de paz será com você. Aí a pergunta é, de quem eu estou aprendendo? Porque a partir do momento que eu aprendo, eu vou passar a ouvir. A partir do momento que eu vou passar a ouvir, eu vou fazer o quê? Eu vou ver. Mas de quem eu estou aprendendo? É bem verdade que nós devemos entender que essa pergunta, que tudo aquilo que eu aprendo é a forma como eu vou me moldar e me modificar. E muitas pessoas estão aprendendo de forma errada para viver de forma errada. Devemos aprender pela palavra. Ouvir a palavra e praticar. Isso que você está vendo agora, você está ouvindo. Mas se você não praticar esse alinhamento de oração, de pensamento certo e de uma vida correta, a ansiedade vai voltar. A ansiedade vai continuar. Não é só ouvir. O que é que Tiago vai estar escrito? Veja, Tiago capítulo 1, versículo 22 vai estar escrito. Não sedes cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Quando Tiago está dizendo lá, olha, você deve cumprir, não só ouvir, ele está explicando que existe muita gente acostumada a ouvir e não praticar. O poder da palavra ela é real. Mas você só vai sentir esse impacto quando você pratica essa palavra. Hoje, o direcionamento
para esse canal Iluminação para a Mente é para que você entenda que o início de uma ansiedade a gente pode quebrar em oração, com os pensamentos certos e vivendo de uma vida certa. Como eu posso viver de uma vida correta? Eu vivo de uma vida correta simplesmente manejando a palavra. A palavra vai me ensinar a ter sabedoria. A palavra vai me ensinar a ter um bom caráter. A palavra vai me ensinar a ter bons frutos. Então a palavra vai ensinar. Basta ter paciência e ser direcionado pelo Espírito Santo hoje. Veja que se você aprender o propósito da oração, se você aprender a pensar corretamente, se você aprender a viver conforme a palavra lhe ensina, você vai ter um alinhamento de corpo, alma e espírito. A ansiedade vai ser retirada em nome de Jesus. Aí a pergunta também pode ser, mas eu já fiz isso. E por que eu ainda continuo ansiosa? E por que eu ainda continuo oscilante? É porque você não fez 100% com disciplina. A gente deve continuar até que seja eliminado todo o foco por completo da ansiedade. Devemos permanecer em oração, devemos permanecer com pensamentos corretos, devemos permanecer na direção de uma vida saudável, mas de uma vida correta diante do Senhor. Então, praticar, ouvir, é dizer para amanhã, tudo que eu ouvi hoje será e fará algo bom na minha vida. Não é esperar, não é deixar que a ansiedade fique maior, mas é praticar para você ser blindado mais uma vez pelo sangue de Cristo. Isso é possível sim, sim, isso é possível. Com oração, pensamentos certos e uma vida conforme a palavra, é possível sim viver livre de uma ansiedade que corrói os nossos pensamentos, os nossos projetos, os nossos objetivos. É esta palavra que eu quero deixar para você nesse dia. É esta palavra que eu quero deixar para o seu coração. Em nome de Jesus, seja alcançado pela força, seja alcançado pelo ânimo. Não é hora de desistir, não é hora de paralisar. Jesus está voltando para buscar um povo escolhido. Então não permita que essa ansiedade bloqueie a certeza do milagre, a certeza dos objetivos. Em nome de Jesus. Recebe ânimo hoje. Te ergue mais uma vez, porque Cristo cuida de você. Que a paz de Deus esteja contigo hoje, em nome de Jesus.